Olá a todos, mais uma vez, estamos aqui para o nosso curso de fotografia pela internet e o assunto de hoje são objetivas ou as chamadas lentes, né? Se eu chamar comumente lentes, não tem problema, as pessoas vão entender. Ou seja, objetiva é o nome técnico desse equipamento. Começo com essa imagem, né? Mostrando uma série de lentes da Canon. Não sei se são todas as lentes que a Canon tem disponível na linha dela, né? De repente pode ter até mais lentes, mas enfim, tá? São muitas lentes e existem lentes que são muito específicas, tá? A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre lente é o seguinte: cada marca tem a sua lente específica. Então, eu fotografo com Canon, eu tenho câmeras Canon, eu uso lentes para Canon. Tá? Eu posso ter a lente original da marca, ou eu posso ter uma lente genérica, né? Como uma Sigma que eu tenho aqui. Essa é uma lente Sigma, é uma Sigma para Canon, tá? Porque ela tem um encaixe para Canon. Se eu pegar uma lente da Nikon ou da Sony, eu não vou conseguir encaixar na minha câmera. Se eu pegar uma lente da minha câmera e tentar encaixar numa Nikon ou numa Sony, eu não vou conseguir encaixar a minha lente nas outras câmeras, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, nós temos duas câmeras aqui, tá? Uma 80D, uma câmera cropada, como vimos na aula de câmeras, e uma Canon 5D, uma câmera full frame. As lentes que servem na câmera full frame, elas também servem na Canon 80D, na câmera cropada, tá? Elas servem as duas. Então, esta lente aqui, nós já vamos fazer essa experiência, eu consigo encaixar nesta câmera. Agora, as lentes específicas da 80D, elas não encaixam na Canon 5D, na full frame. Vamos tentar? Vamos ver o que acontece? Tirei a minha daqui. Tirei a minha daqui. Então, a da 5D, encaixei perfeitamente na 80D, beleza? A lente que era da 80D, pontinho com pontinho, ela não tem ponto de encaixe, ela não se prende na câmera, ela não se prende na câmera. Por que que isso acontece? As câmeras full frame, como nós vimos na aula de câmeras, elas têm um sensor maior. As câmeras cropadas têm um sensor menor. A lente ou a objetiva ou o conjunto de lentes para gerar uma imagem para um sensor de 35 mm, ele não é o mesmo que o conjunto de lentes, né, que é a objetiva, ou o conjunto de lentes que está dentro da objetiva, que gera a imagem para um sensor cropado. Então, a lente ela é específica para aquele sensor cropado. Se ela for gerar imagem, se ela pudesse gerar imagem para uma câmera full frame, o que aconteceria? As bordas do sensor ficariam sem imagem, ficariam sem informação, sem luz, sem claridade, né? A gente chama isso de vinheta na fotografia, né? Então ficaria uma borda escura. Por isso que as câmeras, que as lentes, que as objetivas das câmeras cropadas não funcionam na full frame, tá? Então tem que ter esse cuidado, beleza? Às vezes a pessoa compra uma câmera cropada, né? Começa lá pela Canon T5, já é uma câmera aí de alguns anos, né? Ou comprei uma T5, tem 2, 3 lentes para T5, né? Aí trabalhou, juntou um dinheirinho, opa, vou comprar uma câmera full frame. Aí ele pega as lentes que ele tinha comprado para T5 dele e não funcionam na câmera full frame. Pode acontecer isso. Então tem que tomar cuidado essas lentes. Cada lente tem a sua especificidade, tá? Então, com essa infinidade de lentes que a gente vê aqui nos modelos da Canon, pode ver aí que a gente pode errar bastante. Vamos tentar separar nossas lentes em dois tipos de lente, tá? Nossas objetivas em dois tipos de objetivo. A objetiva zoom e a objetiva fixa, tá? Objetiva zoom é que curiosamente está nas duas câmeras, né? Quando a gente
gira esse anel aqui da objetiva, ele mexe o conjunto, ele faz um movimento no conjunto, e esse movimento ele reflete assim, em movimento nas lentes que estão dentro, tá? Então existem estruturas de vidro dentro da câmera, são lentes como lentes de óculos, né? Não são como as lentes de óculos nossas, né? Mas são estruturas de vidro que elas se movimentam para formar aquela imagem, né? Então no caso do zoom, a imagem pode aproximar ou pode afastar, ok? E vejam que ela se movimenta para os dois sentidos, tá? Eu giro o anel para um sentido e o conjunto faz um vai e vem. Eu giro o anel para outro sentido e o conjunto faz um vai e vem. Porque não é uma lente que mexe, tá? Existe um conjunto de lentes se movimentando e se colocando numa certa posição para colocar a imagem ideal para o sensor. 5D é a mesma coisa, só que a 5D, o movimento dela é único, tá? Ou é movimento para frente ou é movimento para trás, tá? Então para frente eu aproximo no zoom, para trás eu afasto no zoom. E tem as lentes fixas, tá? No caso que eu tenho aqui, fazer isso em aula é ótimo, né? Mas tá bom. Acontece. Lente fixa. Lente fixa eu tenho aqui como exemplo uma 50 1.4, né? A famosa cinquentinha, tá? É uma lente bem clara, uma lente muito boa para fotografia. Pô, Paulo, mas ela também tem um disco aqui, ela vira também. E ela mexe para frente e para trás a estrutura dela. Por que isso? Esse anel aqui é o anel de foco, tá? Então não é anel de zoom, é foco. As outras câmeras têm anel de foco também, tá? Só que o anel de foco, no caso dessa lente aqui, é aqui na frente e ele não mexe a estrutura, tá? A 5D, deixa eu tirar esse parasol, também ela tem um anel de foco aqui na frente, anel de zoom, anel de foco, tá? Então são duas estruturas diferentes. Zoom e fixas diferentes, essas vantagens e desvantagens. A zoom, né, quando eu quero fotografar alguma coisa, eu posso aproximar ou afastar o meu assunto, né, o meu objeto de fotografia, apenas com um giro na objetiva, na lente, né? Então, girei a lente, aproximou, girou a lente, afastou, e assim eu aproximo e afasto o objeto. A lente fixa, quando eu quero me afastar ou aproximar do objeto, eu tenho que me movimentar. Então, se eu vou fotografar essa câmera que está me filmando, aí eu quero aproximar, eu tenho que me aproximar. Eu quero afastar, eu tenho que me afastar. Tá? Essas são as diferenças entre a zoom e a fixa. O que significa essa montoeira de inscrição que tem na lente? Tem algum significado? É só enfeite, alguma coisa assim? Vamos lá. Primeiro, do lado esquerdo, nossa lente zoom. Lente zoom. Então, começando aqui na Lens Made in Japan. Tem um pouquinho antes do Lens Made in Japan Canon, que é a marca, né? 67 mm. Tá? O que é o 67 mm? 67 mm, no caso daquela lente, é a distância, é o diâmetro dessa borda interna da minha objetivo, tá? Para que serve isso? Se eu perder essa tampinha aqui, isso acontece, é muito frequente, eu posso comprar uma reserva. Então, se eu vou comprar uma tampa reserva para essa lente que está na tela, eu tenho que comprar uma tampa reserva que seja de 67 mm. Tá? Se eu comprar um outro tamanho, ela não funciona. Então, esse primeiro 67 tem essa função. Então, Canon Zoom Lens, tá? Sabemos que é uma lente zoom, né? EF, Electronic Focus, né? Ou foco eletrônico. E aqui já começa a residir a primeira diferença entre as lentes da câmera cropada e da câmera full frame, né? Ou a lente para a câmera cropada e a câmera para a lente full frame. A câmera cropada, ela pode usar uma lente EF, como mostrei para vocês. A lente da full frame ela serve na cropada, mas a vice-versa não é verdadeira, não funciona ao contrário. Existem lentes para cropadas onde a gente chama de EFS, Electronic Focus Standard,
padrão, né? As EFS são exclusivas para câmeras cropadas. Então, essa lente aqui é uma lente EFS. Essa lente é uma lente EFS. Por isso ela não se ajusta na câmera full frame. Vimos o EF 24-85. 24-85 é a distância focal da câmera, né? Então a câmera mais aberta, a lente mais aberta é 24 mm e a lente mais fechada é 85 mm nesse caso, né? Então o que é isso? 24 mm eu faço uma foto bem panorâmica, né? Uma foto que eu abro bem, consigo enxergar bastante raio da minha paisagem. A 85 mm eu já fecho o raio. Na prática nós vamos ver a diferença disso, tá? Mas na 85 a gente já fecha um pouco, já perde imagem nas bordas da câmera. Porém, eu aproximo aquela imagem que estava lá longe, ela vem mais perto. E agora vem o númerozinho que pode ser complicado, que às vezes é difícil de entender, às vezes a gente não consegue ver, e a gente tem que relacionar essa aula com a aula de diafragma, tá? Então nós temos ali 1 divididos por 3,5, e o menos ali não é um menos, na verdade, ali é um traço que significa até 4,5. Então como se fossem duas frações, 1 divididos por 3,5 até 1 divididos por 4,5. O que significa esse 3,5 e esse 4,5? É a abertura de diafragma máxima que essa lente permite. Então, 3,5 é o diafragma mais aberto que eu consigo em 24 mm. Eu posso, eletronicamente pela câmera, fechar esse diafragma. Mas se eu quiser abrir, o máximo que eu abro esse diafragma é em 3,5. Tá? Em 85 mm, o máximo que eu abro esse diafragma é em 4,5. Também posso fechar mais o diafragma. Mas se eu quiser abrir, em 85 mm eu não consigo abrir mais do que 4,5. Poxa, mas como que eu abro em 3,5 e 24 e em 85 não abre em 24 mm eu abro 3,5 e em 85 eu não abro? Porque é uma característica da lente. É uma característica dessa objetiva. Tá? Então ela tem essa variação da abertura do diafragma máxima entre o zoom. Existem lentes, né? Por exemplo, 24-70 f2.8. E você vai ver um f2, né, um 2.8 puro, não vai ter o tracinho 2.8, 3.5, 2.8, 4.5, não, é 2.8 puro. Então, esse tipo de lente, ela é zoom, mas ela é zoom e o diafragma abre-se totalmente até aquela fração em todas as distâncias focais da lente. Lentes fixas. Vamos ver essa lentinha cinquentinha que tem aqui. O que mais que tem de diferente, né? Já vimos Canon Lens EF, né? Electronic Focus, né? Padrão, pode usar na cropada ou na full frame. 50 mm a distância focal. Como tem só 50, né? Não tem uma variação, como na outra que é 24-85. Então ela é só 50. E o F dela, o diafragma dela é 1 dividido por 1.8. Então veja, é um número de diafragma só. 1.8. É uma lente bem clara. Tá? O que mais que dá para ver nessa lentinha aqui? Aqui do lado tem um AF e um M. O que é esse AF e esse M? É foco automático ou foco manual, né? Existem situações na fotografia onde eu vou precisar usar meu foco manual, porque alguma coisa pode aparecer entre a minha foto e o meu objetivo que vai me prejudicar no foco. Tá? Então aí eu tenho que usar o foco manual. E por fim, tem uma florzinha ali com a inscrição 0,45 metros barra 1.5 FT, ou FIT, né, ou PES, medida em pés, medida britânica, né? O que significa isso nas lentes? Significa que eu preciso de pelo menos 45 centímetros, né, de pelo menos 0,45 metros para conseguir foco numa imagem. Então, não adianta eu pegar minha cinquentinha, né, e grudar aqui no meu computador e querer tirar uma foto, que ela não vai tirar essa foto. Ela não consegue foco,
tá? Porque a imagem, o cruzamento dos raios lá não vai proporcionar nitidez na imagem. Então, para isso que serve essa florzinha. Grande angular, normal e tele, meia tele, depende de algumas classificações, de algumas opiniões aí. Aqui nós vemos uma representação esquemática que vai de uma lente 8mm até uma 1200. A 8mm ela tem um ângulo de captura de 180 graus. Tá? A 1200mm ela tem um ângulo de captura de 2 graus. O que significa isso? A nossa lente 8mm, se eu não tomar cuidado, eu posso literalmente fotografar o meu pé com ela. Tá? Essa lente ela é conhecida como olho de peixe. Ela faz foto assim que da câmera para frente ela pega tudo. Tá? Mais do que o ângulo de visão humano, né? O ângulo de visão humano ele corresponde mais ou menos aí a 45, 50 graus, né? A uma lente de 50mm mais ou menos. Né? A lente grande angular, essa super grande angular de 8mm, ela pega tudo. Tá? Coisa que eu não estou enxergando aqui, que eu não enxergo aos meus lados, a lente enxerga. Tá? Essas lentes grandes angulares, elas vão aí desses 8mm aí até seus 24, 35 mais ou menos. Tem um fotógrafo que fala que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, não, sem querer assim ser muito preciso, muito preciosista nessa informação, são as lentes que fotografam paisagens mais abertas, tá? Vamos estipular aí até 24 ou 35mm, tá? Dos 35 até os 80, mais ou menos, a gente chama de lentes normais, porque são as lentes que se aproximam ao campo de visão humano, né? Campo de visão humano, ele tem mais ou menos 45 graus, 50 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nessa faixa aí, né? Então, essas lentes, né, entre a 35mm, um pouco acima de 35, né, um pouco abaixo de 80, são as chamadas lentes normais, tá? Acima de 80mm, já vem a série das lentes tele, né? Alguns chamam 80 até 100, 100 e pouquinho, é meia tele só, as teles começam no 200, no 300, enfim, tá? São as lentes que aproximam bastante. Vamos fazer uma prática para a gente entender a diferença dessas lentes, dessas distâncias focais? Eu tenho aqui, ó, uma lente que é 10-18 da Canon. Eu tenho uma lente que é 24-55. Aqui eu tenho uma lente que é 24-105. E eu não estou com ela aqui, mas eu tenho uma lente que é 55-250. Então eu vou fazer fotos nessas distâncias focais extremas das lentes para nós vermos, né? Então vai ter foto aqui com 10mm, né? Foto bem aberta. Uma foto aí em 18, 20, alguma coisa assim, né? Nessa casa aí dos 20, 24mm. Uma foto dos 50mm, que é a foto que a gente chama de normal. Tem a cinquentinha, nem preciso usar a cinquentinha, dá para usar no zoom das outras mesmo, né? Mas enfim, a gente vai usar alguma coisa perto dos 50mm. Vou usar alguma coisa perto dos 100 aqui, aproveitando essa lente da 5D. E vou usar uma foto bem aproximada, né, ou mais aproximada possível com a Canon, com a lente que eu tenho 55-250. Na prática nós vamos ver as diferenças. E eu vou aproveitar essa prática também para comparar uma foto com a 50, qualquer uma delas que eu vou usar aqui, para a gente ver a diferença da mesma lente, né, da mesma distância focal, usando uma câmera cropada e a câmera full frame. Nós veremos a diferença dessas duas fotos usando o mesmo padrão para saber o que acontece, para ver a redução do tamanho da imagem. Beleza? Vamos lá então. Já fiz as fotos, vamos já aberto no nosso Lightroom aqui. Então uma pequena consideração aqui que vocês estão vendo, pô, mas tem bastante foto aqui, né? E várias fotos tem um númerozinho 2 em cima, assim no cantinho, tá? O que acontece? Eu coloquei as informações de ISO, velocidade do obturador, diafragma e a distância focal da lente. Fiz um print do trechinho da tela lá do Lightroom e colei em cada foto para a gente saber o que foi usado. Então eu tratei no Photoshop, fiz isso no Photoshop, porque o Lightroom não faz esse tipo de coisa, e daí ele salva como uma cópia. Por isso que fica duas fotos de cada uma. Beleza?
Então vamos lá para a nossa análise das distâncias focais. Abrindo revelação, que tu pode ver melhor. Então essa primeira imagem aqui, que eu faço aqui da janela do meu apartamento, usando uma lente 10mm, tá? ISO 400, f8, velocidade 640. Veja a amplitude que a gente pega de assuntos na foto, né? Então, aqui tem uma igreja, seminário, igreja do Cabral, seminário, salão de festas, pega dois prédios aqui pro lado esquerdo, esse prédio aqui que é do lado da igreja, assim, na frente da pracinha aqui, pega inteiro, mais um prédio aqui do lado. Então ele pega assim, tem uma amplitude muito grande essa lente 10mm, tá? Vamos ver a próxima foto. 18mm, tá? Opa, o prédio que estava aqui já sumiu, os prédios de lá já sumiram, o salão de festa da igreja sumiu. Ficou a igreja e uma parte do prédio grande aqui da frente, esse prédio de escritórios, é um prédio de escritórios que tem aqui na frente, ok? ISO continua igual, tudo meio parecido aqui, né? Tudo meio parecido, continua o F8, eu procurei não mudar o diafragma, para a gente ter uma noção do que acontece. O meu objetivo nessa foto aqui, nessa sequência de fotos, é fotografar esse predinho aqui. Aqui tem o topo de um prédio, na verdade, né? Tem uma antena de telefonia aqui, e tem o topo de um prédio. Tá? E aqui agora, em 10mm, 18mm, nem aparece direito isso dali, né? Só consegue enxergar realmente a gente olhando para ele lá, para ver o que acontece. Próxima foto. Usei 23mm, era para ser 24, errei por 1 ali no zoom, isso acontece, não é tão preciso assim o anel de zoom. Então, ó, já sumiu totalmente o salão de festas da igreja. Esse prédio aqui também está cada vez mais sumindo, a igreja está perdendo o fundo dela e a imagem está fechando. Tá ok? Próxima foto. 50mm. Era para ser 50, ficou em 49 também. Errei por 1 aqui, né? Pronto, a igreja também já está indo para o saco, né? Já, só está uma parte da frente da igreja, né? Cortou o topo das torres, cortou todo o corpo da igreja, só ficou a fachada da frente. E o nosso predinho agora, ele começa a aparecer. Nosso predinho começa a dar ar da sua vida. O prédio aqui da direita também já sumiu inteiro, né? Vai fechando a imagem. Próxima foto, 100mm, né? Igreja já sumiu quase que totalmente, né? Ficou apenas uma parte da torre aqui, uma parte da torre. E opa, olha o nosso objetivo da foto lá, né? Quando a gente dá zoom aqui, ela até aparece, né? Aparece bem. Mas não quero dar zoom aqui no programa, quero ficar só com a foto real mesmo, tá? Então, com 100mm, isso foi isso que aconteceu. E com 250, né, a minha telezinha lá, de 55 250, uma lente boa, eu dei uma clareadinha no Lightroom aqui, para ficar... Eu dei uma tapeadinha na foto aqui, que ela ficou um pouquinho mais escura. Mas, enfim, agora sim nós temos o topo do nosso prédio, tá? Antena de telefonia bem visível, só um cantinho da igreja, assim, aparecendo um cantinho da torre, né, bem ampliada, e essa foi a aproximação. Esse prédio aqui, acho que em linha reta, ele deve dar mais ou menos 1 quilômetro da minha casa. Tá? Então, essa é a distância e é isso que ela faz, que é essa aproximação. Né? Então, fazendo a comparação do 10mm, né? Nem aparece, gente, não, olhar aqui quase não enxerga. Né? Com zoom aparece um pouquinho, né? Mas sem zoom já nem aparece. E quando fecha lá no 250, ele aparece bem mais nitidamente. Tá ok? A segunda prática que nós nos propusemos foi fazer uma foto com a câmera cropada e com a câmera full frame. Tá ok? Então, na câmera cropada, nas duas câmeras eu usei a lente 50mm, a cinquentinha que eu tenho. Né? Então, ISO 400, lente 50mm, f8, diafragma 8, velocidade 250. Né? A cropada pegou essa imagem aqui. Tirei uma foto da praça aqui na frente do meu prédio. Esse poste aqui ao centro. Né? É um poste de luz, é um poste bonitinho, que tem aqui a decoração na frente da igreja. Eu acho legalzinho. E ficou como ponto de referência para nós esse poste. Aí eu transferi a cinquentinha para a minha Canon 5D. E a imagem foi essa. Dá a impressão que ela afasta, né? Porque o sensor é maior, ele capta mais a área de imagem, né?
Então, essa foi a comparação entre a 5D e a Canon. E eu preparei aqui separadinho também uma outra imagenzinha, fiz um print também aqui para ficar mais fácil, mais simplesinho, para não ficar perdendo muito tempo. Essa é a comparação também, mais ou menos, né? Pode ser que eu tenha errado aí alguma coisinha, mas essa é a comparação entre a full frame, que está esse espaço todo aqui, que pegaria a área mais sombreada, e a cropada, que pegaria só essa área central aqui da foto. A conclusão que nós temos de fotografar com cropada ou com full frame é o seguinte: as cropadas, elas tendem a auxiliar na aproximação. Então, quando eu quero tirar foto de um objeto distante, né? Ele está longe. Eu tenho uma 250, ou eu tenho uma 70-300, uma lentinha barata também da Canon, que é legal de ter, né? Poxa, mas não aproxima tanto, né? A cropada, ela vai dar uma incrementada nessa aproximação. A full frame vai deixar a imagem um pouco afastada, ok? A relação, mais ou menos, de diferença de área de imagem é uns 30% entre uma e outra, tá? Então o pessoal faz a seguinte conta: você pega uma lente qualquer, por exemplo, a 50 milímetros. Se você usa na full frame, ela realmente corresponde aos 50 milímetros. Se você usa na cropada, ela corresponde a aproximadamente uns 80 milímetros. Multiplica esse 50 por 1.7, vai dar ali perto de 80, né? Então elas têm uma relação de lentes mais ou menos assim, né? Se você quer, eu quero fotografar em 50 milímetros, né? Vai ter que usar uma lente um pouquinho mais aberta, acho que uma 35, alguma coisa assim, né? Numa abertura de zoom de mais ou menos 35 milímetros, você consegue a foto de 50. Beleza? Então espero que essa comparação de lentes aqui, de aberturas de zoom, de aproximações, possa orientar um pouquinho mais a aquisição de lentes, né? E a utilização das lentes para vocês. Beleza? Para concluir essa aula sobre lentes, vou falar uma coisinha para vocês. Na verdade, 3 coisinhas. Em primeiro lugar, a lente do kit. Quando a gente compra uma câmera fotográfica, normalmente a gente compra a câmera com a lente, com a objetiva, né? A gente chama de kit. Essa 80D, quando eu comprei, ela veio com uma lente 18-55, tá? Tem gente que vai falar o seguinte: a lente do kit é ruim, a lente do kit não presta, não sei o que, vão inventar um monte de história sobre a lente do kit. Porém, lente do kit faz fotos fantásticas, tá? Você vai errar a tua foto, a qualidade da tua foto depende do domínio que você tem do que teu equipamento. Não é de ter uma lente assim, o assado, frito, cozido, tá? Então a lente do kit faz fotos maravilhosas. Primeira lente que eu comprei, não lembro se foi junto com a câmera ou logo em seguida, foi essa 55-250. Porque eu queria ampliar a minha distância focal. Eu queria ter a possibilidade de aproximar mais os meus assuntos, né, os meus objetos a serem fotografados, né? Então eu optei, né, cobri no início de 18 até 250 de distância focal. E isso já me satisfez por bastante tempo. Tá? Muita coisa, não lembro de ter precisado de lente maior do que 250. Já tive uma lente 300 também com uma outra câmera anos atrás, mas não precisa muito mais do que isso não, né? A não ser que você tenha um trabalho muito específico lá. Vai precisar de uma foto, de uma lente 1200, fotografar animais selvagens à distância, distâncias muito longas. Aí são outros 500, né? Mas enfim, não precisa, né? Então a sugestão que eu dou para vocês é: ampliem a distância focal da sua lente, ok? Só que lembrem o seguinte: quanto maior a distância focal da lente que você usa, da objetiva que você usa, maior o espaço que você precisa para fotografar. Eu tenho um estúdio na minha casa, no meu quarto, na minha sala, sei lá o que tem 3 metros, 3 por 2. Você não vai conseguir usar uma distância focal muito grande, não. Vai ter que usar uma lente bem aberta para conseguir fazer fotos legais, né? Então, relacione distância focal com o espaço que você tem disponível para fotografar. E não vá querer inventar moda de fotografar, de repente a pessoa, vou contratar um fotógrafo para me fotografar na minha casa, no meu quarto, e você só tem lente com distância focal grande.
né? Você não vai conseguir fazer boas imagens da modelo, né? Então tome cuidado com isso. Por isso que às vezes é bom você ter mais para frente uma lente aí que saiu do 10/17, 10/18, alguma coisa assim, você consegue captar bastante coisa bem de pertinho. Beleza? Aproveita a sua câmera, aproveite sua lente, se puder adquira novas lentes e fotografe bem legal.